Oi, Fernando, tudo jóia? Tudo bem? Tudo certo? Obrigada por aceitar meu convite, de bater esse papo aqui comigo e com as pessoas que vão nos escutar. Eu vou entrevistar o Fernando, do Crescimento Contínuo, e a gente, ao longo da conversa, ele vai falar um pouquinho mais sobre o que ele faz, do trabalho dele, como ele trabalhou o autoconhecimento na vida dele, como ele busca uma vida com mais equilíbrio, já que esse é o centro, né, dessa nossa série de diálogo aqui com os buscadores. E eu gostaria de começar a entrevista de uma maneira um pouco diferente das entrevistas tradicionais. Normalmente as pessoas pedem para você se apresentar, né, falando o que é que você faz, quem você é, e eu decidi perguntar para o Fernando em que ele acredita. Fernando, em que você acredita? Assim? Por que você acredita no que você acredita e te move? Perfeito. Eu acho que tem tudo a ver a gente perguntar no que a gente acredita para definir quem a gente é. Perfeito. Bom, eu acredito, tá? E a minha história, a gente vai falar um pouquinho, talvez, da minha história aqui nessa entrevista. E o que eu acredito é que qualquer pessoa, tendo as ferramentas certas, pode alcançar o que ela desejar na vida, o que ela quiser, né? E esse quiser pode ser sucesso, né? A sua definição de sucesso e não aquela definição pré-embalada que a gente vê nas prateleiras, felicidade e tudo aquilo que ela desejar, né? E as ferramentas certas é o que a gente também vai conversar aqui, que é o autoconhecimento, o coaching, enfim, é isso que eu acredito e eu acredito nisso baseado na transformação que eu tive com o autoconhecimento, com o coaching, que a gente também vai conversar aqui. Legal. E o nome do seu projeto fala muito por si só, né, Fernando? O nome do projeto do Fernando e do site dele é Crescimento Contínuo, e eu acho que tem tudo a ver com a sua jornada, assim, por essa busca, né, de crescimento pessoal, de autoconhecimento e de depois compartilhar com as outras pessoas. Eu queria que você dividisse aqui um pouco com a gente essa sua história. Como que foi sua jornada, né, até criar o crescimento contínuo e como você passou a decidir, como você decidiu que o desenvolvimento pessoal seria não só mais uma ferramenta para você de vida e de desenvolvimento próprio, mas que você gostaria de trabalhar também com isso. Então, ligando os pontos, olhando para trás, a gente consegue perceber alguns sinais, né? Então, desde a minha adolescência e até já iniciando a fase adulta, eu sempre gostei muito da área, eu sempre gostei bastante de desenvolvimento pessoal, através das minhas escolhas de leituras, de conteúdos, talvez o mais introspectivo que eu tinha, eu gostava bastante disso. Mas eu nunca realmente considerei isso como uma profissão, como uma carreira, como uma forma de poder ajudar outras pessoas também. Porque naquela época, principalmente na adolescência e até o início da fase adulta, eu tinha muitos bloqueios, né? E eu trabalhei em TI, fiquei trabalhando durante 7, 8 anos em TI, e durante o meu trabalho em TI, eu acabei necessitando me aprimorar de diversas formas, tanto no trabalho como no inglês, por exemplo. E através do inglês, eu acabei, de uma certa forma, pegando gosto pelo aprendizado e comecei a me desenvolver mais e até tornar aquilo realmente uma grande missão de vida. A minha grande missão naquela época era me tornar fluente em inglês. Primeiro pelo meu trabalho e também porque era um grande desejo que eu tinha, era um diferencial que eu gostaria de ter. Uhum. E esse diferencial que, em certo ponto da minha história, eu consegui alcançar, isso me deu um alívio, digamos assim, me deu um ponto de partida para mim alcançar outras coisas que eu desejava. E essas outras coisas foi, aí sim, descobrir dentro de mim quais eram os meus bloqueios, por que eu era uma pessoa tão tímida, por que eu não me sentia o bastante, mesmo tendo alcançado várias coisas, né? Nessa época que eu aprendi inglês, por exemplo, além de eu ter aprendido inglês, eu já era formado, eu já tinha mestrado, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que eu não tinha nada e que eu não era capaz de algumas coisas.
né? Então, isso foi mudando ao longo no momento que eu entrei a fundo no autoconhecimento, e as vitórias que eu tive no inglês me ajudaram a isso. Eu comecei a perceber justamente essa transformação que eu comecei a viver. E dentro dessa transformação eu comecei a perceber que eu gostava muito da área de desenvolvimento pessoal, mas eu nunca realmente aplicava as coisas. Eu gostava, eu entendia, fazia sentido para todo mundo, mas eu não conseguia fazer sentido para mim. E no momento que eu eliminei esses bloqueios, né, comecei a mudar a minha mentalidade a respeito disso, eu comecei a perceber que eu sempre tive um grande desejo de passar esse conhecimento para as outras pessoas. Passar qualquer conhecimento. E nessa época eu comecei, por que não passar toda essa transformação que eu estou vivendo? E daí começou a surgir a ideia, eu comecei a fazer cursos na área de desenvolvimento pessoal para me aprimorar, cursos de internet. A internet foi sempre um bom guia para mim, tanto no inglês, como também depois no autoconhecimento. E eu resolvi, não, tá aí, eu vou fazer. E daí, no momento que eu tomei a decisão, eu anotei no papel, não, eu vou criar um blog sobre desenvolvimento pessoal. Foi exatamente isso que eu escrevi. E daí, a partir daí, eu comecei a pensar, fiquei muito tempo para definir o site, e agora eu acho que o nome dele faz muito mais sentido do que eu tinha consciência na época, né? Porque na época eu achei que eu tinha melhorado e que, não que eu não fosse mais evoluir, mas que, nossa, eu já tinha feito uma grande transformação. E hoje eu entendo que são muitas escadas e a gente sempre vai evoluindo, a gente sempre vai crescendo, a gente sempre vai evoluindo um pouco mais. Então, eu tive um prazer enorme pela escolha do nome, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente quer realmente na vida, né? Então, essa é uma versão resumidinha aí da história. Da sua história, né? Com certeza, eu acho muito bom o nome do seu blog, porque, na verdade, a gente nunca, assim como o nome do meu, né, que é A Busca do Equilíbrio, a gente nunca termina, nem o crescimento, nem essa nossa busca, é algo, de fato, contínuo, né? E a gente tem de exercitar todos os dias. Mesmo nós que estamos, assim, no papel de liderar outras pessoas, de orientar outras pessoas, a gente também está nessa busca diária, né? Contínua por crescimento, por mais informação, por mais equilíbrio, enfim, muito bacana. Fernando, e eu sei também que você presta algumas consultorias, né, para as pessoas, você funciona um pouco como um coach para muitas pessoas, você dá essa consultoria para as pessoas. Só que eu vejo que hoje o mercado de coach no Brasil, até tardiamente, né, porque isso nos Estados Unidos aconteceu muito antes, está explodindo no Brasil. Então, hoje está na moda as pessoas serem coach. Tem coach, assim, muitos, né? Tem milhões de formações, várias associações, institutos, etc. E eu vejo, não negativamente que haja muitos coaches, mas eu vejo que existem muitas pessoas que talvez não estejam preparadas para ocupar esses lugares de coach, né? O que é que você acha que diferencia, que faz a diferença em um bom coach? Qual é a sua percepção acerca disso? Então, eu acho que essa tendência do coach é uma coisa que veio realmente tardia para o Brasil, e eu acho que tem uma procura grande, eu vejo pelo simples fato de que a entrada é muito fácil, né? Hoje em dia, para eu me tornar um coach, eu não preciso de uma faculdade de 4 anos, eu não preciso de uma formação, eu não preciso nem sair do país para me tornar um coach, coisa que não era realidade algum tempo atrás. E então tem realmente bastante demanda. Mas eu entendo também, né, chutando um valor aqui bem fora da estatística, mas acho que metade desse pessoal todo que está fazendo essa formação são pessoas que querem usar o coaching para si, né, para se conhecer, para se explorar, de repente até para usar um pouco mais no seu trabalho e não necessariamente para atuar como coach, né? Mas isso é uma percepção minha, né, pelo que eu tenho observado, assim, que muitas pessoas acabam optando por fazer a formação em vez de procurar necessariamente um coach, né? E daí mais na área do diferencial do coach, eu acho que é uma profissão extremamente importante, a gente sabe da importância de ter um mentor, de ter um coach, mas eu acho que
para ter esse diferencial, né, para a pessoa se tornar um coach, ela ter esse diferencial, ela tem que colocar aquilo como uma missão realmente, né. Então, desde o momento que eu decidi que eu ia ajudar outras pessoas, eu coloquei aquilo como uma missão, como um propósito, e a gente pode até falar um pouco mais disso depois, e dentro disso, né, dentro dessa missão, entram várias questões, né, entra a minha experiência que eu tive e todo o meu conhecimento que eu acabei adquirindo depois de eu me formar e depois de eu ter feito essa minha transformação. Então, eu descobri ferramentas quando né, o ponto de virada que eu chamo, né, eu comecei a eliminar minhas crenças limitantes e eu nunca mais parei. Então, essa missão de ajudar as pessoas é esse desejo de nunca parar de aprender, de ser flexível com os clientes, né? A gente sabe que tem vários tipos de coaching para coisas específicas. Então, tu ser flexível para cada pessoa tem a sua necessidade, tu saber ouvir o cliente, tudo isso é a flexibilidade, é tu ser autêntico, é tu realmente colocar isso como uma missão, realmente, porque a gente não está lidando com uma máquina, a gente está lidando com um ser complexo, e por mais que a gente tenha conhecimento, a gente sempre tem muito que aprender com a pessoa que está do outro lado. Então, essa sensibilidade, né, que é bem difícil de medir, eu acho que a gente aprende com a prática, com o cuidado, com o aprendizado, é isso que vai diferenciar, né, e isso vai fazer com que a própria pessoa sinta se ela está realmente preparada para alcançar um próximo nível de ajudar mais pessoas ou se preparar melhor, e aí a gente vai buscando também o equilíbrio disso, né. Muito bacana. Então, as pessoas têm buscado, né, o coach também como uma ferramenta de autoconhecimento, para elas próprias, né, antes de virarem coaches, terem de se conhecer, de buscar as respostas, de mudar as crenças, né, limitantes, como você falou, e que aconteceu no seu próprio processo, e que eu acho que acontece nos nossos processos, de todos nós, né. Você falou uma coisa aí muito interessante, Fernando, que foi, você encontrou um propósito, né? Quando você começou a atuar como coach, você encontrou um propósito. Eu faço muitas reflexões acerca disso, porque hoje em dia as pessoas falam muito assim, mas qual o seu propósito? Qual o seu propósito? E eu vejo que, para mim, na minha visão e nas minhas experiências, o meu propósito é algo muito fluido, né? Eu tenho valores que me sustentam, eu tenho ideais, eu tenho desejos, mas eu acho que os meus propósitos, eles vão mudando de acordo com as circunstâncias, né? O meu propósito hoje não é o mesmo que eu tinha há um ano atrás, porque as circunstâncias da minha vida me levaram a ir por um caminho diferente. E não que o meu propósito de um ano atrás não seja menos válido, né? Seja menos válido do que o meu propósito de hoje. É apenas um outro propósito. Eu queria escutar um pouquinho de você, na sua visão, você enxerga o propósito como único, né? A gente só tem um propósito, ou os propósitos são mesmo assim mais fluidos? Então, eu concordo contigo, eu acho que o que eu observo, tá? Eu tenho muito a aprender sobre propósito ainda, e eu acho que é um tema muito rico e que precisa ser muito, muito explorado, e de uma certa forma, falado de uma forma muito superficial algumas vezes, tá? Então, o que eu vou falar aqui é puramente a opinião e o que eu tenho de aprendizado até agora. Pode ser que daqui a um ano justamente mude. Mas o que eu entendo de propósito é justamente isso, né? Quando eu me descobri, quando eu fiz essa grande transformação, eu descobri uma coisa dentro de mim que era muito forte, que era esse senso de contribuição. E eu, agora, falando justamente agora, não me vejo nem hoje, nem daqui a 5 anos, nem daqui ao resto da minha vida sem contribuir. Né, sem contribuir. Então, eu entendo isso como um propósito maior, né, um propósito mais genérico, digamos assim. O propósito específico meu é ajudar as pessoas a mudarem suas mentalidades. Né? Eu tenho treinamentos, tenho livros, tenho artigos, coisas mais específicas que falam justamente disso. Eu não posso garantir que esse meu propósito específico ele exista para sempre. Mas eu não consigo me observar sem ter o meu propósito geral, que é o de contribuição. Né? Então, eu acredito que o propósito pode mudar, porque
justamente a gente busca o nosso propósito a partir dos nossos valores. Os nossos valores podem mudar. Então, eu acho que existe essa flexibilidade, né? Mas eu também entendo que o propósito geral, eu entendo como um propósito geral, né? Seria, no meu caso, o propósito de contribuição, de ajudar, que isso veio muito forte em mim, né? E eu percebo tanto no meu passado, como todas as ações que eu faço hoje em dia, mesmo que não seja na área, sabe? Pequenos detalhes do dia a dia eu consigo observar essa minha necessidade de contribuição, né? Então, eu me sinto mal por não estar contribuindo em algum momento específico, por exemplo. Então, claro que contribuição é uma palavra muito genérica, então aqui pode entrar muitas coisas, mas é assim que eu vejo toda essa ideia de propósito agora. Né? É muito interessante isso. E eu acho que é um tema mesmo que ainda tem muito espaço para as pessoas refletirem, né? Escreverem sobre isso, estudarem, porque a gente está no estágio hoje da humanidade em que as pessoas estão questionando seus propósitos, né? Elas estão questionando o que elas estão fazendo para contribuir para o mundo, para contribuir com a sociedade onde elas vivem, onde elas estão inseridas. Então, eu acho que esse momento é um momento de reflexão e de mudança de mentalidade coletiva, né? De passar um pouco dessa individualidade, de só eu, do individualismo, para o coletivismo, né, para uma visão um pouco mais coletiva da sociedade, onde todos colaboram, onde todos contribuem, como você usou muito bem a palavra. Eu acredito também muito nisso. E você falou aí, quando você estava falando de propósito, em mudança de mentalidade, né, que o seu processo de mudança de mentalidade, ou mudança de mindset, como as pessoas também falam, ela te influenciou a encontrar esse novo propósito para você, que é hoje ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? E como eu queria ouvir um pouquinho, Fernando, que você falasse para as pessoas aqui que estão nos assistindo, como você trabalha essa questão de mudança de mentalidade associada ao crescimento pessoal, ao desenvolvimento pessoal. Como que você trabalha isso nos seus processos? Perfeito. Então, na minha experiência, tá, e isso eu tenho um pouco, eu tenho uma visão um pouco diferente do geral, tá, e, sobre essa questão da mentalidade. Eu sempre coloco a mentalidade como o primeiro caso, né, como o nosso primeiro ataque, né. Eu quero fazer uma grande mudança na minha vida, ou uma pequena mudança, enfim, eu tenho algum aspecto que eu gostaria de mudar. Eu sempre coloco a mentalidade primeiro. Porque eu entendo que se a pessoa tem uma meta, se a pessoa tem um objetivo, ela já escreveu aquela meta, já escreveu aquele objetivo, já planejou, já colocou no papel, ou seja, ela fez praticamente tudo certo, mas ela, mesmo assim ela não consegue alcançar aquilo, né? O ponto principal, geralmente, dela não conseguir alcançar aquilo é porque tem alguma coisa dentro dela que não permite ela alcançar aquele objetivo, alcançar aquela meta. Tem algum sabotador, tem algum bloqueio aí. E eu entendo que se a gente der uma atenção especial às nossas crenças, dar uma atenção especial à nossa mentalidade, a gente consegue perceber o que está nos bloqueando para daí a gente chegar naquela meta e chegar naquele objetivo. Então, quando eu faço um processo, quando eu faço os meus próprios treinamentos trabalham bastante isso, a primeira etapa é a gente começar a desmistificar algumas coisas, né? O que é sucesso, como que a gente encara o fracasso, né? Se eu tenho uma meta muito ousada e eu coloco no papel, eu vou fazer isso, isso e isso, sei lá, 10 etapas, e na terceira etapa dá um erro fatal, dá uma falha, se a pessoa não estiver emocionalmente, mentalmente preparada para lidar com aquilo, ela vai desistir. Mesmo ela sabendo que a meta é importante, mesmo ela tendo motivação, ela vai se desestruturar. E se ela tem a mentalidade para perceber que aquilo foi só um resultado e que para ela mudar aquele resultado, ela tem que mudar as ações dela, ela vai ter uma nova perspectiva e ela vai saber que não, isso aqui é esperado, eu vou continuar, eu vou desviar o meu caminho e vou fazer de uma outra forma. Né? Então, trabalhar bastante essa questão de será que eu sou capaz? Será que eu sou merecedor? Será que eu tenho a possibilidade de alcançar aquilo? E também outras questões de mentalidade, né? De como que eu posso alcançar aquilo, se aquilo faz parte da minha essência, e assim a gente vai trabalhando um pouco da mentalidade. Claro que a gente nunca vai resolver
a mentalidade. Não, agora eu tenho uma mentalidade perfeita, que é aquilo que a gente falou da busca, que é aquilo do crescimento contínuo. Mas dá esse primeiro passo inicial da mentalidade, para daí sim a gente ganhar esse fôlego necessário para daí começar a alcançar objetivos e ir escalando até alcançar aquilo que ela deseja. Né? Entendi. Muito legal, muito bom isso. Inclusive tem tudo a ver com um livro que eu estou lendo agora, que chama, eu não sei qual o título em português, deve ser esse, mas eu já pesquisei e não existe tradução para o português. Eu estou lendo a versão dele em espanhol, que se chama Deja de ser tú, né? Que é Deixe de ser você. E o livro inteiro é um cientista que escreve, e é baseado todo na física quântica, o livro dele, e ele escreve justamente sobre isso, em como nós devemos deixar de ser quem a gente acha que é e mudar a nossa mentalidade, porque se a gente muda a mentalidade, a gente consegue mudar tudo, a gente consegue mudar, inclusive, as nossas ações, né? A gente consegue mudar o nosso destino. E no próprio livro, ele traz uma série de meditações, né, que são um pouco assim como um treinamento para você tirar todas essas crenças limitantes da sua mente e inserir novas crenças. É muito interessante. Depois eu vou te passar um e-mail para você dar uma procurada no livro, porque é muito bom. Depois, outro dia eu vi até que a Alana Trauzinski, né, do Recalculando a Rota, tinha gravado um vídeo falando sobre esse mesmo livro. E ela também estuda, né, uma estudiosa da física quântica, e é bem interessante. Depois eu vou te passar o livro e vou também colocar lá na fanpage do blog para o pessoal que tiver interesse, né, nessa mudança de mentalidade, buscar, porque é muito importante. Mas quando você estava falando aí, eu estava me dando conta de que muitas vezes, e eu sinto isso também, a gente fica paralisado ou a gente continua no círculo, né, nesse mesmo ciclo das crenças limitantes, porque a gente tem medo. Medo de fracassar, medo de mudar, medo das consequências, né, dos nossos atos, das mudanças que a gente deseja fazer, de alcançar nossas metas ou não alcançá-las. O que é que vai acontecer? E aí o medo nos paralisa. E você escreveu um e-book, né? Ilumine o seu medo. Eu li seu e-book, achei muito interessante. E no e-book você fala justamente sobre isso, sobre conhecer, né, quais são os seus medos, iluminar esses medos, para ir seguir, né, depois, enfrentando, ou junto mesmo com o próprio medo. Eu recentemente escrevi também um artigo no blog falando sobre o medo, porque era algo que eu estava sentindo, ou seja, eu estava me inquietando e eu estava, assim, com essa necessidade de descobrir o que são esses medos, o que está me limitando, o que está me paralisando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como iluminar nossos medos e como você orienta as pessoas, os seus clientes, as pessoas que te procuram, né, para pedir uma ajuda, a iluminar os medos. Então, essa ideia do medo, o medo eu costumo usar essa ideia do iluminar o medo, porque o medo é uma coisa desconhecida, escura, que ninguém sabe o que é. E quando a gente... E uma coisa que eu ensino também para a gente entender por que iluminar o medo, né? Qual o sentido de iluminar o medo? Se a gente tem medo aqui, porque a gente não pode ficar afastado. É o fato de que quando a gente está crescendo, quando a gente está evoluindo, ou quando a gente tem esse desejo de fazer isso, a gente vai lidar com o medo. E nesse momento a gente não precisa encarar o medo como uma coisa ruim, né? O medo muitas vezes é um sinal, né? E é um sinal de que alguma coisa boa pode estar lá do outro lado, é um sinal de que tu tem que se preparar melhor para alcançar aquilo. Então, na nossa vida, no dia a dia, por exemplo, se a gente tiver medo, se a gente estiver numa rua escura e a gente tem medo, o medo está nos passando um sinal. O sinal de que a gente tem que estar preparado, de que a adrenalina tem que subir para a gente ou correr ou tomar alguma atitude drástica. Da mesma forma, quando a gente encara os nossos medos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, por que a gente tem que iluminar o medo? Para saber o que realmente tem ali. Muitas vezes a gente tem medo não só das coisas ruins, como não conseguir, não fracassar, mas muitas vezes até das coisas boas. E se eu fracassar, o que pode acontecer? E se eu ter sucesso, o que pode acontecer?
Será que os meus amigos vão me abandonar se eu tiver sucesso? Isso é um medo que a gente pode ter. Então, no e-book eu tentei trazer justamente essa percepção. Primeiro, essa ideia de a gente mudar um pouco a mentalidade de achar que o medo é necessariamente uma coisa ruim, né? A gente fazer o medo fazer parte do nosso processo de aprendizado, de erros e de mudar os nossos resultados a partir das nossas ações, mas também de a gente entender o que é aquele medo e o que aquele medo pode nos trazer de aprendizado, né? Então, eu estava essa semana, inclusive, escrevendo um artigo sobre cachorro para uma outra empresa que eu tenho, e eu percebi que no passado eu tinha um medo absurdo de cachorro, de qualquer cachorro. E eu fui, né, naquela época eu fui percebendo por que eu tinha aquele medo. Eu não sabia nada do que eu sabia hoje, tá? Foi tudo intuitivo e só olhando para trás agora eu consigo perceber. Mas naquela época eu comecei a perceber que o meu medo de cachorro não fazia sentido. Porque acontecia com qualquer cachorro, em qualquer circunstância. Às vezes o cachorro vinha até mim para, sei lá, lamber minha perna e eu tinha medo, por exemplo. E no momento que eu parei de simplesmente deixar o emocional tomar conta, e eu comecei a entender que são seres vivos, importantes, e que cada um tem as suas necessidades, e que muitas vezes eles só queriam passar amor, muitas vezes eles queriam proteger, muitas vezes eles realmente queriam morder, eu pude, com mais clareza e com mais tranquilidade, diferenciar qual que era realmente o cachorro que queria me atacar e qual cachorro que realmente só queria brincar, ou enfim, fazer outras coisas. E no momento que eu fiz isso, eu eliminei o medo, ou seja, agora eu tenho uma visão mais clara, mais nítida, do que realmente pode acontecer. E hoje eu não consigo passar na rua sem ver um cachorro e me abaixar para abraçar, enfim, para tocar. Então, eu perdia muito com aquela situação, né? Então, hoje eu já tenho uma clareza maior em relação a isso, né? E da mesma forma, a gente pode trazer essa ideia do cachorro em qualquer medo que a gente tenha. Então, se eu tenho medo de abrir a minha empresa, se eu tenho medo de conseguir um cargo melhor na minha empresa, ilumine esse medo, tenta entender por que eu tenho esse medo, o que pode acontecer de ruim, o que pode acontecer de bom, e aí tu ter informações mais concretas para tomar as tuas atitudes. Talvez tu precise se especializar mais, talvez tu precise olhar o teu emocional para ver o que está acontecendo, e aí as coisas começam a acontecer. É isso mesmo. Hoje mesmo eu estava falando com a Paula Quintão, de manhã, e eu fiz uma pergunta similar a ela, a respeito do medo. E ela tem uma analogia muito boa, que ela diz que o medo, a gente tem uma zona de conforto, né, na qual a gente se sente seguro, e aí a gente tem todo um universo do desconhecido, que a gente tem medo de enfrentar. Por quê? Porque a gente não conhece, então, como é desconhecido, gera um certo desconforto, de sair dessa zona de conforto do conhecido e entrar numa zona desconhecida. Só que quanto mais experiências a gente vai agregando, né, quanto mais a gente vai enfrentando esse desconhecimento das situações, das pessoas, etc., como você fez com o cachorro, quanto mais você enfrentou esse desconhecido que era a sua relação com o cachorro, mais isso se tornou comum para você, mais isso entrou na sua rotina e virou uma situação normal. Ou seja, a partir do momento em que a gente se permite entrar em contato com o novo, né, sem ficar preocupado ou ansioso com as possíveis consequências, sejam positivas ou negativas, do que o novo vai trazer para a nossa vida, a gente vai aumentando essa nossa zona de conforto e vai ficando mais fácil da gente lidar com o medo, né? Acho muito interessante, tem tudo a ver com o que você falou também. Sim. E você mencionou aí uma palavra que eu tinha anotado aqui para te fazer uma pergunta a respeito disso, mas já vou aproveitar e fazer agora. Você falou que assim, a gente tinha que olhar para as nossas emoções. E assim, pelo que eu acompanho do seu trabalho, eu vejo você como uma pessoa muito racional, né? Uma pessoa que busca embasamento sempre científico nas coisas que você divulga, no conhecimento que você leva para o seu público. Eu percebo muito isso nos seus escritos, nos seus vídeos. Você sempre essa sua ligação com a racionalidade, com a ciência, né? Qual que é o espaço que a emoção ocupa na sua vida? No seu trabalho, na sua vida pessoal?
Que equilíbrio você procura dar entre razão e emoção? Você acha que existe espaço para a emoção nas nossas vidas? Ou quão grande deve ser esse espaço? Ou esse equilíbrio entre razão e emoção? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu vim de uma área de exatas, né? Então, eu trabalhei muito sempre com a razão, com a ciência, e tudo isso foi sempre muito importante para mim. E quando eu me deparei com o coaching, com as ferramentas da PNL, por exemplo, que é uma escola que eu sigo, a gente acaba trabalhando bastante a emoção, né? E hoje eu já estou parelho, tá? Eu acho que muitas coisas eu cito realmente a fonte, porque eu acho importante, fontes científicas, enfim, porque eu acho que muitas pessoas acham realmente importante, né? E eu acho também realmente importante, mas eu também sei, e eu venho cada vez mais trazendo isso. Então, eu acredito muito no equilíbrio entre a razão e a emoção. Eu acredito que a gente sempre, a razão está sempre com nós, né? A gente está consciente agora, eu estou consciente nessa entrevista, eu sei o que está acontecendo, o meu racional está a mil aqui. Mas o que a minha emoção está dizendo, né? O que a minha intuição está dizendo, né? A PNL fala muito disso, de tu trazer o teu inconsciente, perceber o que teu inconsciente está trazendo. Então, já nos trabalhos atuais e agora de uma forma mais completa, eu acredito que a razão tá sempre muito interligada com a emoção. Então, a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio, né? Do que a gente vê razão, até porque a ciência não consegue provar necessariamente tudo, né? Muitas coisas que acontecem, a gente acaba trazendo mais pro lado emocional. Então, eu acredito hoje em dia nesse equilíbrio entre razão e emoção. Que bom, que legal. Que bom que você está caminhando também, né, para esse equilíbrio. E é como eu sempre falo para as pessoas, sempre procuro dizer que a nossa vida inteira a gente está buscando o equilíbrio, né, entre corpo, mente e espírito. E essa é a base do meu trabalho. É justamente essa nossa busca por mais equilíbrio entre esses três aspectos, entre esses três pilares que nos sustentam, né? Que é a razão, a emoção e o lado espiritual. E aí, já que você falou de intuição, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Fernando, como que você trabalha isso, a intuição na sua vida, para tomar decisões, como que você se escuta? Qual que é teu espaço, assim, de espiritualidade, de olhar para dentro e escutar essa voz interior? Como que você pratica isso na sua vida? Eu aprendi a trajetória a me ouvir bastante, né? A ter momentos só meus, momentos em que não importa a ação necessariamente que eu estou fazendo, como eu posso sair para ir comprar alguma coisa, ir na padaria, ir no mercado, mas eu sempre reservo esse tempo e eu busco sempre fazer isso todo dia. Dedicar esse tempo para mim, para perceber, né, para tornar mais consciente o que o meu inconsciente vai trazer. Né? Quando a gente para alguns minutos e a gente faz isso de forma consciente mesmo, a gente começa a perceber que vem muitas coisas. Né? Algumas vezes vem preocupações na nossa mente, algumas vezes vem uma vitória que a gente fez, algumas vezes vem experiências passadas. Então, eu sempre paro e eu sempre incentivo muito as pessoas a dar essas pequenas paradas. Não necessariamente a gente precisa parar, né, posição lótus, nada disso. Meditação eu faço, é super importante e eu também recomendo, mas que a gente possa trazer essa questão da consciência na vida real, no dia a dia. Se a gente vai, por exemplo, do trabalho de carro, ou mesmo se a gente vai de ônibus ou a pé, não importa. Durante esse percurso, não ficar tentando planejar tudo o que vai acontecer. Deixa a tua mente fluir, pensa como é que está aquele teu momento, no que tu é grato, o que tu gostaria de alcançar, e deixar que a tua mente te traga outras perspectivas. Pode ser que nesse momento justamente surja um medo, pode ser que venha um bloqueio que tu tenha, e daí uma crença que tu possa trabalhar. Então, em vários momentos do dia, em vários desafios que tu vai ter ao longo do dia, tu te permitir ouvir o que o teu inconsciente tem para te dizer. E isso é uma coisa que tu pode fazer em qualquer lugar, em qualquer circunstância, simplesmente parar e deixar tua mente fluir, né? Eu costumo fazer bastante isso e recomendo bastante isso também.
porque é uma forma de a gente usar o autoconhecimento de uma forma mais pura possível, né? O que o meu inconsciente está dizendo? Talvez aqui eu esteja forte, tranquilo, mas o meu inconsciente está me gerando medo, está me dando algumas crenças, está me deixando com um emocional completamente diferente de como eu estou mostrando, né? Então vamos investigar isso, vamos ficar consciente para perceber isso, né? Claro, mas eu acho que o que acontece muitas vezes é que as distrações hoje são tantas, né, Fernando? São tantas informações na internet, as pessoas estão sempre conectadas com o celular na mão, com seu laptop, com seu iPad, e na televisão, ou no rádio, ou é tão grande o fluxo de informação e de distrações que a gente acaba se desconectando, né, de quem a gente verdadeiramente é. E quando a gente se desconecta, a gente não consegue ouvir essa intuição. Então, muitas vezes, as pessoas têm essa ideia equivocada de que meditar é necessariamente parar, né, em posição de lótus. Existem muitas meditações em movimento, né? Existem muitas técnicas de mindfulness ou atenção plena que você pode fazer caminhando, que você pode fazer em posturas diferentes, você pode fazer até correndo, né? Então, é essa reconexão que eu acho que se afastar um pouco das distrações e olhar um pouco mais para dentro, né? E eu acredito muito também que esse olhar para dentro também é muito influenciado pelas nossas leituras, pelos nossos aprendizados, né? Pelo que a gente vai colhendo de informações dos outros, de informações e experiências dos outros. Na minha vida, a leitura é algo, assim, essencial, tanto quanto a meditação, tanto quanto a yoga, tanto quanto outras coisas que são essenciais para mim. Eu acho que o fato de eu ser uma pessoa que gosto muito de ler, eu sou também uma pessoa, consequentemente, que gosta muito de refletir e de questionar, né? E eu acho que, pelo que eu acompanho também do seu trabalho, eu acho que a leitura teve um papel fundamental, né? Nesse seu processo de autoconhecimento, nesse seu processo de transição de carreira que você fez. E eu queria que você falasse, outro dia, eu li uma frase muito interessante, que diz: ler é uma forma de felicidade. E eu achei isso fenomenal, porque eu sempre senti isso, mas eu nunca tinha traduzido isso em palavras, porque eu sempre me sentia muito feliz ao ler. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa frase para mim, ler uma forma de felicidade, e falasse um pouco sobre o papel que a leitura tem na sua vida. Bom, já de antemão vou dizer que eu concordo 100%. Eu acredito que a gente colhe muito quando a gente lê, né? O início da minha transformação foi com a leitura, e quando a gente lê, não importa se a gente está lendo especificamente, eu sou um grande fã de ler livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, seja lá o nome que a gente queira dar, mas também livros de ficção, né? E eu me observo há bastante tempo fazendo isso, desde a minha adolescência, buscando livros grossos, grandes histórias, justamente porque quando a gente lê, a gente se torna diferente de quando a gente começou a leitura, né? E quando a gente está lendo, a gente capta histórias, emoções, sentimentos, tudo que a gente vai coletando a partir daquela leitura vai nos trazendo experiências, interpretações, conhecimento, que para mim é super importante. Então, se eu aprendo mais, se eu tenho novas experiências, eu posso considerar isso com certeza felicidade, né? Porque baseado nos meus valores, isso faz todo sentido, né? Eu aprender mais, eu ter mais experiências, faz com que eu alcance o meu propósito maior, digamos, que eu alcance a felicidade, né? Como um ponto fundamental. E no meu dia a dia, a leitura está sempre presente, seja pelo Kindle, né? Eu sou bem apaixonado pelo aplicativo. Não tenho o próprio Kindle, mas eu tenho ele o aplicativo no celular. Então, volta e meia, eu passo bastante tempo lendo e bastante tempo procurando outros livros. Essa necessidade de a gente querer ter mais livros, mais e mais, sempre uma lista que nunca acaba a leitura, do tipo, acabei todos os livros, agora vou procurar um novo. Não, sempre tem novos antes de acabar os que eu já estou lendo, né? Então, esse, por exemplo, que tu citou, já brilhou meus olhos aqui, então assim que tu me mandar, eu já vou pesquisar também,
E eu acho que a leitura é tudo, a leitura é fundamental. Eu também, como escrevo bastante, a leitura também é super importante, porque quanto mais eu escrevo, quanto mais eu leio, melhor eu escrevo, né? Tem esse ditado, então eu sempre levei isso muito a sério, e eu sempre leio, e também leio coisas diferentes, né? Algumas vezes romances, algumas vezes autoajuda. Eu gosto bastante de poesia também, e cada um desses tipos de leituras diferentes ajudam a tu escrever melhor, te dão experiências novas. Então, eu acho que é fundamental, né? Então, tem muita gente que defende, eu sou uma das pessoas que defende que a leitura realmente pode mudar a sua vida, né? Então... É verdade, eu sou assim também. Eu tenho sempre alguns livros, porque eu nunca consigo ler um só por vez, porque eu quero tanto ler e tem tanta coisa interessante, que aí eu separo uns 3, assim, que eu vou mudando, e depois tem sempre uma lista enorme. Mas o que tem me ajudado muito, que até vou aproveitar para quem está ouvindo a gente e gosta também de ler, e às vezes, sei lá, fica 1 hora no trânsito, é aquele aplicativo da Amazon, né, que chama Audible, que são audiolivros, e você compra. Eu, por exemplo, escuto muitos livros, e às vezes eu escuto mais de uma vez, porque como você escutar, você está experimentando ou exercitando só um dos sentidos, né? Você não está com o olhar ali nas palavras, tem outra pessoa falando aqui para você, às vezes você se perde, ou porque você está dirigindo, porque você está na academia, mas é uma coisa fantástica, porque você está aprendendo enquanto você poderia estar perdendo tempo. Ou seja, você está no trânsito, você passa 1 hora, ou você está fazendo uma viagem de avião longa, e aí você consegue escutar todo um livro, né? Então é muito legal esse aplicativo, eu uso bastante, escuto muito para as pessoas que quiserem depois conhecer, tá no site, né, da Amazon, você pode baixar, é gratuito o aplicativo, e você pode comprar os livros em versão áudio, né? Áudio, né? É excelente. Agora, assim, tem gente também que prefere ler o livro físico, não gosta das versões digitais. Tem gente que não gosta de ler, então, para quem talvez não goste do ato de ler mesmo, escutar seja mais fácil, né? Ou seja, é um dos exercícios aí para as pessoas. E eu vejo muito também que, eu vou fazer um link aqui, que eu queria te fazer uma pergunta sobre determinação, disciplina, e como você trabalha com isso também nos seus processos. Muitas vezes as pessoas não têm o hábito de ler, né? Então, elas têm de criar, ou desejar criar o hábito de ler por saber que é importante. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem, porque elas não sabem como criar novos hábitos, elas não sabem como estabelecer uma rotina, né? E eu sei que você também trabalha com isso, é um dos seus focos, né? Hábito, disciplina, produtividade, você gosta, são temas com os quais você gosta de trabalhar. Eu queria que você nos contasse um pouco, contasse para quem está escutando a gente, como que você ensina, como que você trabalha essa questão da mudança de hábito, de ser mais produtivo, de ser uma pessoa mais determinada, mais disciplinada. Como que você trabalha isso, Fernando? Então, eu gosto de trazer novamente a questão um pouco da mentalidade e a questão da disciplina, fazer esse trabalho em conjunto, né? A gente só vai realmente inserir alguma coisa na nossa rotina se aquilo nos trazer alguma coisa positiva. Muitas vezes, por mais que a gente saiba que aquilo é positivo, nos dá um aspecto negativo. Nossa, vou ter que ler, mas eu não gosto de ler, me dá sono. Que nem isso que tu falou, mas eu preciso do livro físico, daí eu tenho essa necessidade de comprar o livro, e muitas pessoas já param aí. Nossa, já coloquei várias dificuldades aqui na minha frente, bom, então tudo bem, não preciso fazer porque tem muitas dificuldades. Mas quando a gente olha de uma esfera um pouco mais ampla, a gente vê que por trás daquela leitura tem alguma coisa importante lá atrás que eu vou buscar. Talvez seja conhecimento, talvez seja o prazer de ter uma nova história, talvez relaxar, né? Tem pessoas, né? Eu sou uma delas que, quando a gente lê uma história, a gente entra dentro da história, a gente relaxa, né? Como se fosse uma meditação, a gente, né, fica tranquilo. Então, o que tem por trás dessa leitura aqui, que a princípio, tá? Pode ser uma coisa um pouco chata, para algumas pessoas, tá? E pode não ser tão lucrativo. Então, olhar essa questão da motivação, né? O que motiva a minha ação de ler, né?
tem alguma coisa por trás. Então, a gente primeiro muda essa mentalidade de que a leitura é uma coisa ruim porque a leitura está trazendo uma coisa boa lá na frente, né? E junto com isso a gente trabalha a disciplina. Se a gente não tem muito hábito, se tem sono, se tem alguma coisa, né, se tem alguma desculpa que a gente botou aqui na frente, vamos começar aos pouquinhos, vamos começar 5 minutos por dia, vamos começar a não ler antes de dormir, né? Eu tinha uma época da minha vida, eu parei a leitura porque eu sempre lia antes de dormir. E daí eu ia 5 minutos e eu percebi que era uma simples mudança de rotina. Então, agora, a leitura não é antes de dormir, a leitura é em outros momentos do dia. Então, fazer esse pequeno ajuste, né? Fazer esse pequeno ritual, qual o momento certo que eu tenho para ler? Quais as possibilidades que eu tenho? Se eu não gosto de ler, de repente, o audiolivro. Se eu não gosto do audiolivro, de repente, treinamentos online ou treinamentos presenciais, por exemplo, para aprender aquilo. Então, existem várias formas, né? Eu cito sempre o caso da academia. Muitas pessoas odeiam a academia. Elas colocam a desculpa da academia para nunca fazer nenhum exercício. Mas a gente tem natação, a gente tem crossfit agora, tem milhares de outras possibilidades. Então, quando a gente consegue olhar de uma forma mais ampla, a gente consegue entender qual que é o benefício por trás, né? A gente consegue criar um ritual simples, o mais simples possível, para começar devagar, um pouquinho por dia, e ir aumentando ao longo do tempo, e a gente consegue perceber que pode ser que aquele ato em si pode ter outras formas de fazer e ter o mesmo resultado que não seja necessariamente aquele que, a princípio, a gente não goste. Então, essa é uma abordagem que a gente vai trabalhando para conseguir incorporar o hábito na nossa vida. Muito bacana, muito legal, Fernando. E é muito legal isso, porque as pessoas, às vezes, têm uma crença de que não podem mudar os hábitos, né? Elas acreditam que, eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim, então eu vou continuar fazendo assim, porque eu não consigo mudar. E é uma crença limitante. Eu acho que a gente está chegando aqui ao final dessa nossa conversa, e uma coisa que foi muito central, eu acho, no nosso papo, e na mensagem que você transmitiu, foi justamente que a gente pode tudo que a nossa mente deseja, né? Se a gente muda a nossa mentalidade, a gente consegue transformar nossas ações, né? A gente consegue transformar nossos hábitos, a gente consegue transformar a nossa maneira, inclusive, de ver o mundo. E eu queria que você, então, já que a gente está terminando aqui, infelizmente, deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo essa entrevista, que acompanham o seu trabalho, que estão acompanhando o meu trabalho. Qual que é a mensagem que você deixaria para elas? Essas pessoas que estão em busca, né, de mais desenvolvimento pessoal, que estão em busca de uma vida com mais equilíbrio entre todos esses aspectos que nos sustentam. Deixa uma mensagem final para ela, baseada inclusive nas suas próprias experiências, nos seus estudos. Deixa uma mensagenzinha para as pessoas que estão nos escutando, que eu acho que elas vão gostar de te ouvir. Tá, perfeito. Primeiro, para já iniciar a mensagem, tá? Eu chamo isso de A Síndrome da Gabriela, né? Que é uma música da Gal Costa, que eu sempre cito, tá? E bastante nos livros, que é essa síndrome de eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre. Tá? Que tinha até uma novela, enfim, porque justamente algumas pessoas têm isso, tá? Então a mensagem final é justamente o oposto disso, né? Tudo que a gente deseja, tudo que a nossa mente pode conceber, ela pode realizar, já dizia Napoleão Hill. E tudo isso é possível. E não necessariamente isso vai acontecer da noite para o dia, mas é possível. Então, se a gente colocar um pouco de aprendizado, se a gente começar a se observar, que foi uma coisa que a gente falou aqui, e a gente começar a buscar aquilo que a gente deseja, não com pressa e da forma que for, mas com calma, com tranquilidade, aprendendo e aproveitando o processo, ou seja, toda vez que a gente vai evoluindo, cada dia que passa a gente vai aprendendo algo novo, e a gente vai colocando isso nas nossas experiências positivas, a gente vai evoluindo e em um certo ponto, o mais rápido que a gente puder, na nossa velocidade, a gente vai alcançar aquilo que a gente deseja, né? Então, aproveitar o processo foi uma coisa fundamental que eu aprendi, né? Ao longo da minha história lá atrás, eu queria mudar tudo da noite para o dia, eu rezava para acordar no outro dia melhor, e as coisas não acontecem assim. E quando eu comecei a aproveitar o processo e cada vez
cada dia que eu evoluía um pouquinho mais, cada dia que eu conseguia fazer uma coisinha melhor, eu já era grato pelo aquilo e já buscava o próximo degrau, alcançava o próximo nível. Então, aprender, estar sempre aprendendo, se tornar consciente daquilo que tu quer e se tornar consciente no dia a dia para estar sempre evoluindo, sempre eliminando os bloqueios e buscando aquilo que tu deseja e aproveitar o processo e chegar o mais rápido possível. Mas o mais rápido possível é a tua velocidade, tá? Não é a velocidade que uma outra pessoa te determinou. É a velocidade que tu puder no teu nível, né? No teu ritmo, né? Que legal, que bacana a mensagem. Muito bom, Fernando. Muito obrigada, muita gratidão por você ter aceitado esse convite. Acho que as pessoas que escutarem a gente vão ter muitas coisas para aprender, muitas reflexões para fazer, e eu espero que seja positivo para as pessoas que ficaram até o final nos assistindo, que possam ajudar, né? E para as pessoas também que quiserem visitar, o seu site é crescimentocontinuo.com.br, não é isso? Isso. E tem os trabalhos do Fernando, tem vários artigos, ele tem livros gratuitos, ele oferece também serviços de coach, né, Fernando? Então, é isso. Para quem quiser sempre ser um pouco melhor, se desenvolver, evoluir, né? A internet está aí, tem profissionais maravilhosos que trabalham com isso, e a gente está aqui para ajudar, né? Sempre. Então, muita gratidão por ter aceitado o meu convite. E é isso. A gente se vê. Tá certo. Obrigado. Um beijo. Tchau.